E esse é o questionamento que nós outros temos que fazer-nos. Realmente somos cristianos? Ou será que somos apenas frequentadores de uma igreja? Hoje eu falei com uma pessoa que ela me disse assim: bispo, como que eu vou perdonar as pessoas que me querem destruir? E eu lhe disse: senhora, como Jesus perdonou, mesmo na cruz ele perdonou. Aí ela me disse assim: sim, bispo, pero ele era Deus. Eu disse: não, ele era homem como eu e você. E se você não quer seguir o exemplo de Jesus, então por lo menos que aconteceu há alguns dias atrás. Por que você não sigue o mesmo exemplo desta madre que perdeu 2 filhos, um de 22, um de 21 e um de 23, e aún assim, se viera a las pessoas que mataram a seu filho, lo invitariam a la casa para darle las gracias porque eles les abriram as portas del reino de los cielos. Mas a pessoa está na igreja e ele não é capaz de isso. Que cristianismo é esse? Você vê pessoas que elas desistem de la fé por qualquer tonteria. Elas desistem de Jesus porque as coisas de pronto não estão saindo como a elas les gostaria, e elas desistem de Jesus, se vão da igreja. Há gente que hasta chega ao colmo de chantagear a Deus e dizer: mira, se tu não me bendices, eu me vou. Como se ela fosse realmente muito especial, de tal forma que Deus sem ela não viviera. Ou seja, mira que classe de mentalidade as pessoas têm. Ou seja, porque ela não recebeu uma bendição, porque ela não recebeu uma resposta, me vou da igreja, assim nomás. Então, ao fim e ao cabo, por que ela estava seguindo a Jesus? Será que em algum momento ela pudo haver amado a Jesus? Impossível. Impossível. Se nós vemos pessoas que, porque passam por um problemita, tuvo um problema dentro da igreja com outra pessoa, que a outra pessoa lhe hizo uma mala cara, ou que lhe contestou um pouco mais grosseiramente, ela já, ai, me vou. Em la igreja falta amor. Se ela é repreendida, ela já se entristece, só porque foi repreendida por algo. Você, que classe de cristianismo é esse? Que tipo de fé é esta? A quem realmente a pessoa está servindo e seguindo? O apóstolo São Pablo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz assim, depois eu lhe digo onde. Ele diz assim, se nesta vida solamente esperamos em Cristo, somos os mais míseros de todos os homens. Se nesta vida solamente esperamos em Cristo, ou seja, se minha esperança em Cristo é solamente para esta vida, ou seja, eu só sigo a Jesus pensando em las coisas desta vida. Ou seja, que quero prosperar, quero ganhar isso, quero ganhar o outro, quero aquilo, que me vá bem aqui, que me vá bem allá. Se minha esperança em Cristo se limita só a isso, então a Bíblia diz que eu sou o mais mísero de todos os homens. Porque eu estou seguindo a Jesus apenas por um interesse. Só por um interesse. Eu digo a essa pessoa assim, eu digo: oh, senhora, perdone-me o que te vou dizer, pero usted é como a mulher que se uniu a um homem solo por lo que o homem lhe pode dar. E se ele não te dá nada, tu lo dejas. E assim você está com Jesus.
um problemita desse tamanho lhe hace desanimar da fé. Um problema que passou lhe hace dudar da igreja. Lê um comentário na internet, já duda da igreja, já duda de Deus. Ou seja, a pessoa não usa a cabeça. Ou seja, porque criticaram a fé de ela já está desanimando da fé. Mira, imagine-se, se a essas pessoas lhe pusiessem um cuchillo na garganta, você crê que ela ia manter a fé? Impossível. Agora veja que coisa extraordinária. A família nem de luto estuvo. Estavam felizes, festejando. Imagine-se. Você é um conceito completamente louco de perder 2 filhos, 2 irmãos e todo mundo saludando-se felizes. Graças a Deus. Por quê? Porque nos abriram as portas do reino dos céus. Isso é cristianismo. Quando a pessoa realmente ela encontra Jesus, então ela não cambia Jesus por nada desta vida. Absolutamente. Vê o que diz esse texto aí que les preparamos. Eu puse nesta versão bíblica para que quedara mais claro para vocês. Acuérdense de los primeiros tempos, quando recém aprendiam acerca de Cristo. Recuerden como permaneceram fieles, aunque tuvieron que soportar que terrível sofrimento. Algumas vezes los poniam em ridículo publicamente e los golpeavam. Outras vezes ajudavam a los que passavam por lo mismo. Ou seja, essa é aquela situação que todos nós lá vamos a viver. Muitas vezes seremos expostos ao ridículo publicamente. A vezes no trabalho, você se vai enfrentar com situações de companheiros que se vão a burlar de você. Que vão a hacer toda a classe de bromas para molestar-lhe, porque você está com Jesus, porque você é fiel a Deus. Em la escola te vão exponer muitas vezes ao ridículo na escola, e muitos hasta escondem de los amigos da escola que são seguidores de Jesus para não serem ridicularizados. Então, eles se portam e se comportam como os incrédulos, para que nadie sepa quem eles são. Então, eles na escola fazem o mesmo que os outros chavos, exatamente o mesmo, para que não haja conflitos. Ou seja, ele não é um verdadeiro seguidor de Jesus, ele é apenas frequentador de uma igreja, é um religioso. Mas aquele que é verdadeiramente seguidor de Jesus, ele muitas vezes vai passar por essas situações que são molestas, é verdade, mas é o preço que pagamos por seguir a Jesus. E muitas vezes vamos ser ridicularizados ante amigos, ante reuniões familiares, em el trabalho, em la escola, pero eles também eram. E nem por isso desanimaram. Ao contrário, a Bíblia diz que eles permaneceram firmes. Eles permaneciam firmes, mesmo quando eram ridicularizados por a causa de sua fé. Então você para e pensa-lo. Se seu marido, se sua esposa, se seus irmãos, se seus filhos, se as pessoas a quem você quer le molestam, le ridicularizam, graças a Deus por isso. Ao contrário de você poner-se triste, você se deve alegrar. Você deve regozijar-se, graças a Deus, porque estou no caminho. Porque assim era a igreja primitiva. Mira, sofreram junto com os que foram metidos aonde?
Hoy, si por ejemplo llega aquí la policía y me mete en la cárcel, van a decir que yo soy ladrón, porque solo va para la cárcel un ladrón, un criminal, ¿o no es verdad? E aí a persona prenderam o obispo foi preso. Não vou mais nessa igreja não, porque o obispo foi preso. Eu me acuerdo que quando o obispo Macedo foi preso, eu me acuerdo que a igreja em São Pablo se vino abaixo, porque as pessoas eram frias. Ao contrário, em Rio de Janeiro, onde a igreja havia empezado, caramba, a igreja quedou inflamada. Você vê duas classes de ideias. Claro que depois retomaram a fé, porque o obispo foi preso, muita gente desanimou da fé, porque creyó em los noticieros, porque los noticieros dijeron que o obispo roubava, que o obispo fazia isso, que o obispo fazia não sei o quê, e as pessoas foram creer nisso. E como hoje, a pessoa, ela na internet, você sabe que a internet recebe qualquer coisa, aí coloca já la mansão do obispo Macedo, aí a pessoa, mas o obispo, quantas mansões ele tinha? Uma só? Não é pouco, o obispo tinha que ter 10 mansões. É verdade ou não é verdade? Eu me acuerdo de uma senhora, isso passou em México, que a família toda se reuniu, e quando ela chegou, aí abriram a computadora. Aí todo mundo, fulana, venga ver isso aqui. Aí ela foi, mira, a casa de tu obispo, mira aqui, a mansão que tu vive, tu obispo e tal e tal. Aí ela mirou assim, pode passar outra foto? Passe outra, por favor. Eu pensei que o obispo tinha coisa melhor. Honestamente, por quê? Por o que ele hace por mim, eu estava morta. O obispo merecia muito mais que isso. E a verdade é que aquela casa nunca foi do obispo. Foi um montaje que fizeram. E disseram que era do obispo e os bobos se lo tragaram. Se me hago entender? Ou seja, mas quanta gente que por causa dessas coisas se desanima. Ela se desanima, porque criticam. Qual o problema? É um preço que nós outros vamos pagar de por vida. E ao mais, se você quer seguir a Jesus na Igreja Universal, há muita gente que ela não quer ser perseguida, e por isso que ela quer buscar uma igreja de amor. Aquela igreja que nadie disse nada, hermano. Nada disse, nada persigue, a prensa não vai em cima, não se levantam inimigos. Aí está, todo paz e amor, paz e amor, assim. E muita gente vai detrás disso, porque essas pessoas, elas não querem seguir a Jesus. Elas querem viver a vida ao modo delas. Elas não querem ser ridicularizadas. E por isso que elas quedam como monos de um ramo. Aí elas estão na igreja, não me gostou isso aqui, ela quê? Brinca para outra. Aí não me gostou isso aqui, brinco para outra. E não me gostou isso aqui, eu brinco para outra. Ou seja, que cristianismo é esse? Graças a Deus, porque eu conheci Jesus na Igreja Universal. Eu lhe dou graças a Deus por isso. Por todos os palos que hemos recebido, por todas as guerras que hemos passado, por todas as calúnias, injustiça, por todo o que hemos vivido. Graças a Deus, porque como digo, o Senhor, isso só viene a fortalecer aún mais nossa fé e nossa convicção. Amém, gente? Então, se eles também passavam por isso, sofreram junto com os que foram metidos à la cárcel. E quando a ustedes les quitaram todos sus bienes, lo aceptaram com alegria. Sabiam que no futuro les esperava que coisas melhores que durarão como? Porque na época desta igreja, o culto ao imperador era obrigatório. Todas as pessoas eram obrigadas a rendir-lhe culto ao imperador romano. E aquele que não lo hiciera, eram confiscados seus bienes.
ou se el Estado venia e le quitava la casa, le quitava el campo, las tierras, los animales, todo era confiscado. Se la persona, ela não quisiera rendir-lhe culto al imperador. Mas eles perdiam isso, como disse aqui na palavra de Deus. Eles lo aceitavam com quê? Com alegria. Como pode a pessoa perder e aún sentir-se alegre? Mas por que eles se sentiam alegres? Porque eles sabiam que lhes esperava coisa melhor. Porque eles estavam agarrados de Jesus. Eles não seguiam a Jesus por causa da casa. Não seguiam a Jesus a causa das terras, dos animais que possuíam. Eles seguiam a Jesus porque eles haviam encontrado Jesus. Então, aqueles bens para eles não lhes haria felizes ou infelizes. Eles seguiam a Jesus. Há pessoas que, se ela perde o trabalho, ela já coloca em dúvida todo. Ela já começa a questionar: mas eu dou o dízimo, mas eu hice a campanha, mas eu hice isso, eu hice aquele, eu vou. Ou seja, ela já sigue a Jesus por as coisas que ela poderia obter. E como ela não obtuvo, ou se lo perdeu, então Deus já não me serve, Jesus já não me serve de nada. Imagine-se. Mas eles, com alegria, porque sabiam que era devido à sua fé. Eles não perdiam porque eram mal pagadores. Eles não perdiam porque eram mau caráter. Eles perdiam por causa da fé. Por causa da fé. E às vezes, por causa de minha fé, eu vou perder o trabalho, porque eu não vou aceitar coisas erradas. Quizás eu vou perder um cliente, porque aquele cliente quer que eu haga coisas indevidas. De pronto, você é contador e seus clientes querem que você haga trampa em la hora de fazer a contabilidade, e você não se vai sujeitar a isso. Vai perder, mas não é problema, com alegria, porque eu creio que coisa melhor me vem. Se me hago entender, ou seja, é a pessoa que ela sigue ao Senhor Jesus, não por as coisas que ela vai obter, ou por as coisas que ela tenha. Ela sigue a Jesus porque ela o conheceu. Eles eram assim, com alegria. Amém? Disse assim: portanto, ou por lo tanto, não desechem la firme confiança que tienen en el Senhor. Tenham presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar com paciência é o que necessitam na hora para seguir haciendo la voluntad de Deus. Entonces recibirão todo lo que Ele. Então, se a coisa está dura, está difícil, o que você tem que fazer? Persevera com paciência. Siga perseverando, siga lutando, não desanima. Não deixe a dúvida dominar sua cabeça. Siga insistindo, siga lutando, porque você vai receber a recompensa. Pode estar seguro, a recompensa vai vir. Amém? Pois dentro de muito pouco tempo, aquele que viene, vendrá, sem demorar-se. Mis justos que? Vivirão por fé. Pero não me agradará aquele que se aparte de mim. Mis justos vivirão por fé. Eu estava lendo essa mesma palavra em inglês. Em inglês disse assim: now the just what? The just shall live by faith. Em inglês, disse assim: now the just shall live by faith. A palavra shall
ela significa obrigação. É um dever. É um dever. Se você agarra a Bíblia em inglês, você entende um pouco de inglês como eu, domina o inglês assim, com essa facilidade tremenda, você vai ver que essa palavra significa deber. A pessoa é obrigada. Em outras palavras, está dizendo que os justos de Deus são obrigados a viver a fé. Eles são obrigados. Eles devem viver a fé. Não devem tê-la. Não devem senti-la. Eles são obrigados a viver essa fé. Tem que viver. Então, viver a fé é exatamente de eu manter-me firme, mesmo quando todo está contrário. Quando tudo dá errado, eu me mantenho firme. Estou sendo perseguido, me mantenho firme. Estou passando por lutas, mas eu me mantenho na fé. Eu não dou lugar a dúvidas, a pensamentos estúpidos. Eu não dou lugar a ideias malas. Eu me mantenho em la fé. Estes são os justos de Deus. Estes são os que agradam a Deus. São aqueles que, em meio a qualquer situação, não negam a fé que têm. Job, como todos conhecem a história de Job, ele era um homem íntegro, era um homem recto, temeroso de Deus e apartado do mal. Ele era íntegro, recto, temeroso de Deus e apartado do mal. Ou seja, um homem pulcro. E a Bíblia diz que Satanás lhe quitou todo, com o permisso de Deus, por supuesto, lhe quitou todo. Todos os bens foram quitados de Job. E quando ele perdeu todo, ele disse assim: graças a Deus. Deus dá, Deus quita. E mantuvo a fé. Ele não blasfemou contra Deus. Ele não reclamou de Deus. Ele não dudou de Deus. Ele mantuvo a fé. E Deus chegou para Satanás e disse assim: Satanás, tu viste meu servo Job? Aun quando tu lhe quitaste todo, ele mantuvo a fé. E Satanás disse assim: piel por piel, todo o que o homem tem dará por subida. Então, se Deus diz, está entumando a vida dele. Está entumando. Não quite a vida dele, mas está entumando. Satanás saiu da presença do Senhor e colocou em Job uma enfermidade que ia desde a coronilla hasta as plantas dos pés. Ele quedou lleno de heridas, a tal ponto que ele se sentava em ceniças. Ou seja, porque naquela época não havia cadeira alcochoada, não havia almohada. Então, se ele agarrou as cenizas para poder sentar-se, porque ele tinha herida em todo o corpo, aí ele se sentava bem nas cenizas, para poder amortiguar um pouquinho de seu dolor. A mulher de ele, viendo-lo, dijo assim: aún mantienes tu integridade? Maldice a tu Deus e muérete. Aí ele digo assim: tu estás hablando como una nécia, como una estúpida. De Deus recebimos lo bueno, e por que não receberemos lo malo? Mira usted, ele tinha uma ideia errada, porque ele não sabia que era Satanás que lhe havia quitado. Job não tinha nossa fé, em el sentido de ir em contra Satanás. Mas mesmo assim, ele não negou a fé que tinha. Nem quando sua mulher mandou que ele maldijera seu próprio Deus, ele se mantuvo fiel. Há poucas pessoas que são assim hoje. Volvo a repetir, perdão repetirlo, mas há pessoas que por nada elas estão desanimando de Jesus, por coisas mínimas. O bispo, eu tenho um grande problema, mas nenhum problema justifica a que eu abandone minha fé.
Nenhum problema pode justificar a que eu blasfeme contra Deus, ou que eu dude desse Deus. Mas o bispo, eu perdi meu hijo, e Deus também perdeu ele sujo quando colocou ele na cruz. Essa família perdeu 2 hijos, mas estão aí, ó, firmes em la fé, não retrocederam em la fé, ou seja, não abandonaram a fé, não desistiram da fé. E eis como termina aí: pero nosotros não somos de los que se apartam de Deus hacia su própria destruição. Somos que? Los fieles e nuestras almas. ¿Por quê? Porque mantenemos nuestra fé. Passe lo que passe, aconteça lo que aconteça, a mim Jesus eu não lo dejo por nada nem por nadie. E é esse tipo de fé, senhora, senhor, jovem, que nós outros temos que ter. É essa fé que agrada a Deus. É isso que hace la persona ser justa, ou el justo de Deus. É a pessoa que se mantém nessa postura. Amém. E como ser assim? Como ter esse tipo de postura? Quando a pessoa está sendo guiada por ele Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está no controle da vida de uma pessoa, ela vê todo com buenos olhos. Hasta lo que é malo, ela vê com buenos olhos. Hasta quando ela perde, ela sabe que está ganhando. Porque aquela perda lhe vai dar alguma experiência. Aquela perda lhe vai ensinar algo. E ela sabe entender isso. Ela mantém a fé dela. Ela não desiste da fé. Amém, gente? Se me hago entender, eu quero fazer uma oração por você que quer ter esse tipo de fé. Você que de pronto, bispo, eu não consigo ser assim. Eu reclamo, eu murmuro, eu maldigo muitas vezes, não perdono, tenho ressentimentos, tenho rancores. Eu sou uma pessoa vingativa. O bispo, eu sou uma pessoa que vive no pecado. Eu não quero desagradar a meus amigos para não perdê-los. Estou fazendo coisas erradas em meu trabalho, na escola, porque não quero que os amigos me venham a ridicularizar. Não quero isso, então eu evito e acabo fazendo as coisas indevidas. Mas hoje eu quero assumir Jesus em minha vida. Eu quero assumir minha fé. Eu quero realmente ser um seguidor de Jesus. Eu não quero ser um frequentador da igreja, um religioso. Não, eu quero seguir Jesus. Eu quero andar com Jesus. E se me perdo todo, não é problema, porque sei que vou ganhar muito mais. Porque eu vou manter minha fé em Jesus.